Programa ADV Jus. Oferecimento Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Olá, meus amigos do ADV Jus. Estamos chegando com mais um novo programa e de cara já vou agradecendo a você por me acompanhar sempre aqui na TV RP Canal 9 da NET, nas redes sociais, no Face, no Instagram e principalmente em nosso site que você já conhece, é o advjus.net. Muito obrigado da companhia de sempre. Hoje você vai ver no ADV Jus, ADV Jus Notícia, ADV Especial, ADV Jus Agenda Jurídica, Marketing Jurídico, ADV Jus Live, Momento Divino. Tudo isso e muito mais agora aqui no ADV Jus. Fique aqui. Legal, iniciando mais um ADV Jus, um novo ADV Jus. A cor de fundo é em homenagem ao Outubro Rosa, ok? Hoje quero começar o nosso programa falando a respeito de uma nova modificação, que foi sancionada através da assinatura presidencial, algumas modificações aqui no Código de Trânsito, e o presidente da República ele colocou ali a sua sanção para algumas modificações. Eu destaquei aqui que agora o Código de Trânsito prevê uma pena de reclusão para o motorista que dirigir embriagado e provocar lesão corporal ou morte, independente se foi ou não na forma culposa, aquele que às vezes acontece sem a vontade, sem a intenção, melhor dizendo. Também, agora mudou a validade da CNH, será de 10 anos para condutores com menos de 50 anos, 5 anos para condutores com essa idade ou superior a 50, mas inferior a 70, e 3 anos para condutores com 70 anos ou mais. Além disso, também a pontuação, 40 pontos para quem não tiver infração gravíssima, 30 para quem possuir uma gravíssima, e 20 pontos para quem tiver 2 ou mais infrações. Motoristas profissionais terão 40 pontos de teto, independente das infrações cometidas. Portanto, reputo como boas essas novas modificações do CTB, ok? Sequência do nosso programa. Agora é hora de chamar o ADV Especial. Nós vamos falar de prática processual penal. Nós vamos receber aqui a participação do Dr. Joaquim Romão Neto, um tema importantíssimo e polêmico. Confira. Olá, amigos do ADV Jus. Queremos trazer hoje aqui sobre a prática processual penal um assunto bastante relevante e que está tendo um clamor muito grande na nossa sociedade com relação à soltura do traficante André do Rap. A gente está falando de um traficante de uma grande organização criminosa. Tá? Então o ministro Marco Aurélio concedeu lá uma liminar no habeas corpus com a soltura desse traficante e logo depois o ministro presidente do STF, o Luiz Fux, caça a liminar do colega. Esse é um primeiro ponto de reflexão de uma insegurança jurídica que a gente vivencia há muito tempo no nosso país e que, veja, estava certo ou não soltar o André do Rap? Essa é a questão que fica, porque o que tem se discutido, independentemente da periculosidade desse criminoso, é a necessidade da prisão preventiva ser fundamentada a cada 90 dias. Eu acho bastante prudente, na minha humilde opinião, porque esse parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não foi criado para o André do Rap. Criminosos de alta periculosidade são exceções à regra. Os acusados, em geral, muitas das vezes ficam esquecidos nas unidades prisionais, que são, como a gente sabe, verdadeiros depósitos de lixo humano, com o perdão da expressão. Então, a cada 90 dias tem que se saber por que esse indivíduo está preso e fundamentar novamente a necessidade da prisão daquele acusado.
Muitos são pobres, não têm condições de chegarem às cortes superiores, às instâncias superiores, através de determinados ou inúmeros habeas corpus tentando ser soltura. A Defensoria Pública tenta, muitas das vezes, fazer um ótimo trabalho e presta serviços relevantes, mas o volume de serviço é grande e não se dá uma atenção especial a todos os casos. Então, daí porque o objetivo da lei de fundamentar e rever a necessidade da prisão preventiva é imperiosa. Advogamos aqui, sim, a necessidade de que as prisões sejam revistas, de que as prisões preventivas, principalmente os casos de réu preso, sejam céleres, sejam rápidos, sob pena de se cometer uma grande injustiça com a liberdade, que seja de apenas um inocente. Legal, sequência do ADVJus. Agora nós queremos falar de agenda jurídica e eu quero dizer para você que vai acontecer o Congresso de Direito do Agronegócio e eu convidei o presidente da Comissão de Direito Agrário e do Agronegócio para vir falar a respeito desse evento, divulgar este evento aqui no ADVJus. Isso é um prazer para a gente, mesmo porque este presidente é integrante aqui do ADV Especial. Eu estou me reportando ao Dr. José Roberto Reis da Silva. Vamos ver o recadinho dele a respeito desse significativo evento. Olá, amigos do ADVJus. Meu nome é José Roberto, parceiro do ADV Especial, na coluna de Direito do Agronegócio. E no dia de hoje, venho fazer a vocês um convite mais do que especial. É que nessa semana que hoje se inicia, ocorrerá o primeiro Congresso de Direito do Agronegócio, realizado pela nossa 12ª subseção da OAB São Paulo, cuja a sede regional é em Ribeirão Preto. E neste primeiro ano desse grandioso evento, o tema será sustentabilidade do agronegócio, abordando os desafios e tendências desse requisito tão essencial de um dos principais setores da economia do nosso país. Por força do tema sustentabilidade, o evento foi dividido nos 3 assuntos que formam a sustentabilidade. O primeiro dia 20 de outubro, será dedicado às questões ligadas ao meio ambiente. No dia 21 de outubro, o evento será dedicado às questões econômicas, abordando o financiamento, os tipos de financiamento dos entes, dos principais atores do agronegócio. E no dia 22 de outubro, dedicado a grandes palestras ligadas às relações de trabalho no agronegócio. No primeiro dia, ainda, teremos a honrosa palestra magna de abertura, a ser proferida pelo professor Dr. Marcos Fava Neves, que abrirá o nosso evento, abordando as questões atuais ligadas ao agronegócio. E no último dia, para finalizar e fechar esse evento, de que muito orgulha a nossa querida OAB local, teremos uma palestra magna do professor Dr. Fábio Calcini, trazendo sobre questões envolvendo possíveis impactos da reforma tributária no agronegócio. Aguardamos vocês, muito obrigado pela atenção e nos vemos nesse grandioso congresso. Muito obrigado. Ok, muito obrigado, Dr. José Roberto Reis da Silva. Certeza o evento será sucesso. Legal, agora aquele recadinho de todos os programas que eu gosto muito de passar para os nossos colegas da advocacia é a respeito do marketing jurídico, como é possível fazer. Hoje aqui, a gente sempre fala, né, são inúmeras as possibilidades, segundo o nosso código de ética da OAB, capítulo 8º, hoje a gente destaca o novo código regulamentou a chamada advocacia pro bono, isso é muito importante, e a advocacia pode ser exercida gratuitamente em favor de instituições sociais sem fins lucrativos ou para pessoas naturais desprovidas de recursos. Portanto, pratique o marketing jurídico. Olha, alguns colegas podem falar, mas se a advocacia pro bono, qual é a vantagem que eu vou ter? A contrapartida? Posso garantir que ela é muito grande, tá? Eu tenho certeza no que eu estou dizendo. Pratique o marketing jurídico. Você pode valer-se, inclusive, nas nossas páginas aqui do ADVJus, do ADV Especial, né, o nosso canal do YouTube, Twitter, o Instagram.
para que você tenha ideias e para que você possa realmente exercer o marketing jurídico. Faça isso. Legal, chegou aquele momentinho de um cafezinho. É rapidinho, voltamos já. Intervalo aqui no ADVJus. Arcângelo Imóveis. Venda, locação e administração. Compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Legal, segundo bloco do ADVJus TV. Neste bloco nós vamos exibir para vocês a nossa live do ADVJus, com colegas especialistas em suas respectivas áreas de domínio. Nós vamos falar de direito imobiliário com o Dr. Luiz Felipe Arcanjo, de direito condominial com o Dr. Márcio Espímpolo e também a respeito de direito notarial e registral com o Dr. Wendel Salomão. Muito legal a participação dos colegas aqui em nossa live. Gostaria muito que você conferisse. Doutor, a Lei 14.010/20, né, foi sancionada. E o que muda com relação à locação de imóveis? Doutor Luiz Felipe Arcanjo, por favor. Primeiro, doutor Marco, é interessante a gente falar que, na verdade, a resposta que mudará agora a partir de 31 de outubro de 2020, né? Grande questão aí que envolve o mercado, o direito imobiliário e as locações, é que voltará a valer as liminares que estavam suspensas. Então, essa é a grande mudança, porque quando que a Lei 14.010/2020 entrou em vigência, o que ocorreu mesmo foi a suspensão dessas liminares no que toca à locação. Então, as liminares, como, por exemplo, no caso do descumprimento do acordo que foi assinado entre o locador e o locatário, voltam a valer a liminar. No caso da extinção do contrato de trabalho, quando o aluguel é vinculado ao emprego, né, então também volta a valer a liminar. Também, quando há o sublocatário que permanece naquele imóvel, então, com isso, na extinção daquele contrato, volta a valer a liminar para tirar esse sublocatário também. Quando há exoneração do fiador no contrato de locação, volta a valer também a questão do locatário ter que apresentar uma nova garantia quando notificado. Quando ele não apresenta, a liminar volta a valer. E, principalmente, doutor Marco, a liminar que é a mais importante, até pela demanda que ocorre, no caso da falta de pagamento do aluguel, quando o contrato está desprovido de garantia, de uma das garantias do rol ali do artigo 37 da Lei do Inquilinato. Então, a liminar volta a valer. Mas eu só quero pontuar aqui com o doutor Marco, o doutor Márcio, o doutor Wendel, que o despejo ele continuava permitido na questão da decisão definitiva, ou seja, quando havia a conclusão da ação. Mas isso, de fato, gerou uma confusão nas pessoas, né? Por conta dessas postagens nas redes sociais, nos jornais, na verdade, um verdadeiro sensacionalismo que ocorria com relação ao despejo não estar valendo. Então, o despejo na sentença, ele continuava valendo. O que volta a valer agora é as liminares que estavam suspensas. Então, a partir de 31 de outubro, essas liminares voltam a valer. Certo. E para fechar aqui o que eu havia para falar, é que mesmo que as liminares não estavam valendo, a consequência do descumprimento dessa obrigação, com certeza, impõe aí aquele devedor que deixa de pagar, que ele responda com o seu patrimônio. Voltou para a normalidade. Doutor Márcio Espímpolo, meu colega participante aqui do ADV Especial, fala de direito condominial com toda a propriedade que a gente já conhece. Eu já jogo a bola para você perguntando, né? Esta lei também, a 14.010, trouxe, evidentemente, reflexos também no direito condominial, não é isso, doutor Márcio? Inclusive, vai mexer com o mandato dos síndicos, doutor. Pois é, essa lei, ela acaba afetando praticamente todo o direito privado, né? Então, nós estamos aqui em 3, falando cada um das suas áreas respectivas, mas outras áreas também estão envolvidas nela, né? Essa lei é conhecida como lei da pandemia, né? Então, a pandemia afetou todo mundo, todos os direitos, né? No que tange ao direito condominial, é importante a gente entender algumas questões. Por exemplo, essa do síndico, né? O mandato do síndico ele foi estendido até o dia 30/10, naqueles casos em que não haveria possibilidade de se fazer assembleia,
para alteração ou para validação ou para eleição de síndico. A gente sabe que essas assembleias já eram possíveis antes mesmo dessa pandemia ser realizada de modo virtual. É óbvio que havia necessidade de um regramento do funcionamento dela, mas se a convenção não proibisse, não haveria impedimento nenhum, como não há impedimento nenhum, mesmo após a lei, dessas assembleias continuarem a serem realizadas dentro de uma segurança jurídica plausível. E aí, certamente, a gente não pode se furtar a mencionar o cartório, que aqui está muito bem representado pelo Wendel, né? O notário público, que dele, certamente, é uma segurança jurídica muito grande quando há essa parceria, quando há esse, digamos que, esse pedaço que falta para a segurança jurídica estar junto conosco. Seria aí uma pedra no quebra-cabeça que faltaria para realmente dar essa segurança jurídica. Então, a presença de um notário público, seja na realidade virtual, né, mas para convalidar a presença das pessoas e também a pauta, o que aconteceu, é muito importante. Então, as assembleias virtuais, elas estão ainda acontecendo bastante, né? Eu mesmo tenho aí algumas assembleias para fazer até o dia 30, mas eu imagino que isso vai se estender, até porque muita gente acabou aprovando esse método, até por conta do alto comparecimento, ou do maior, né, digamos assim, 30% a mais, pelo menos é o que eu senti, do que de forma presencial. E, quiçá, a gente possa fazer alguma coisa de forma híbrida também. Doutor Wendel, a gente observa, assim, que as ponderações do doutor Márcio vão de encontro ao que a gente costuma estar ouvindo, né, de muitos colegas aí. É o novo normal, né, Wendel? Exatamente. Essas atas notariais, elas acabaram se tornando híbridas. Por quê? Tudo bem que teve a assembleia digital ou, né, online, cada um usa um termo, e o cartório acompanhou ela. Mas a questão física são os documentos que foram apresentados, as procurações que foram apresentadas, os e-mails que foram enviados, tudo isso também consta da ata notarial do tabelião, e aí que vem a fé pública garantindo a participação de quem acessou naquele momento, quem ficou todo o período, quem fez as votações, a forma que foram essas votações, tudo isso vem na ata, justamente para esmiuçar toda essa questão digital, que na grande maioria nós ainda estamos aprendendo a conviver. Nós achávamos que nós vivíamos no mundo digital. Quando veio a pandemia e disse, agora sim vocês vão entender o que realmente é um mundo digital, e as coisas terem que acontecer tudo digitalmente. E aí, quando vem o tabelião nessa seara, o tabelião ele tem o condão que, independente do mundo digital, ele ainda tem o seu livro de notas e ele precisa transformar tudo isso num documento público e, evidentemente, ele ainda materializar com a escritura, a lavratura da ata notarial. Então, torna-se um ato híbrido de garantia para as partes, uma circunstância que o tabelião ele não está a favor de A ou B, ele está ali para lavrar toda a circunstância que ocorreu. E um item muito bacana a ser observado é que eu também acredito que isso vai tornar rotina, porque o que eu percebi nessas assembleias digitais foi o respeito também do pessoal na hora de conversar, na hora de falar, de cada um entender a sua oportunidade e o seu momento. Eu participava em outras que as pessoas se encontravam, além das brigas, as pessoas não queriam respeitar o momento de falar, de ouvir, o momento de também, a questão de ser digital, você precisa falar mais devagar, mais lento para todos entenderem, compreenderem, até pelas circunstâncias da internet. Então, eu particularmente vejo isso tudo com muito bons olhos. E eu tive muitas atas, foi um período bem cansativo, exaustivo, para te falar a verdade, porque dá a impressão que você pode fazer a qualquer hora, a qualquer momento, e você pode acessar em qualquer lugar e estar ali presente para acontecer essa ata e seja o que Deus quiser, né? E não é bem assim, a gente precisa se preparar para estar ali presente, conferir essa documentação que foi enviada antes, a participação da turma que entrou e dos condôminos que estão ali presentes, as votações, isso tudo, queira ou não queira, por mais que é digital, tem as anotações, tem a lavratura da ata no livro físico do cartório. Mas eu gostaria que agora, por favor, doutor Luiz Felipe, falasse a respeito justamente do contrato de locação, né? E o que deve realmente
constar ali no contrato, doutor, para a proteção de ambas as partes, tanto do locador como do locatário? Por favor, doutor. Doutor Marco, como sempre, é uma pergunta super pertinente, né? E quando a gente fala de contrato de locação, é importante que a gente entenda, né, que logicamente aquelas cláusulas que forem pactuadas, elas vão gerar ali direitos e obrigações entre o locador e o locatário. E o maior problema quando envolve de locação é que nem sempre as pessoas que estão assinando aquele contrato de locação, elas têm conhecimento daquelas cláusulas que serão incluídas naquele contrato. E é importante que a gente entenda aí que muitas cláusulas, elas são essenciais ali para garantir que, de fato, ali aquele contrato gere ali o efeito que aquelas pessoas esperam. E muitas vezes não são incluídas essas cláusulas. E essas cláusulas, elas têm que ficar o mais claro e objetivo possível no contrato de locação, até para que evite que, num futuro, aí as partes tenham um problema. E quando a gente pensa em algumas cláusulas que eu possa pontuar aqui para os colegas, para as pessoas que estão nos assistindo, por exemplo, a questão da sublocação, né? Para que o locatário possa sublocar o imóvel, tem que ter a anuência expressa do locador no contrato de locação, sob pena de descumprir aquele contrato de locação, o locatário cometer uma infração, um cometimento de uma infração nesse contrato de locação, e com isso ser distribuída uma ação de despejo por infração contratual contra esse locatário. Então, se ele for sublocar, tem que haver uma cláusula nesse contrato de locação. Esse é um problema do síndico, ele que tem que resolver, ou esse problema chega também, inclusive, no administrador, que tem que dar as mãos para o síndico para tentar resolver o problema junto? Bem, na verdade, esse é um problema que acaba ficando um problema do condomínio. Mas, se for um problema pontual, uma questão de barulho entre vizinhos, eu costumo sempre dizer que o encaixe desse problema, ou a solução dele, está no artigo 1277, que é no direito de vizinhança. Então, o vizinho tem o direito de fazer cessar o incômodo, no caso, o incômodo ao sossego que ele está recebendo ali. Agora, se esse barulho ele estiver perturbando mais de uma pessoa, aí sim a gente vai lá no 1336, que é no capítulo de condomínio edilício, e enquadra ele também na questão de perturbação ao sossego. Mas daí é o condomínio, daí é o síndico que tem que buscar resolver o problema, solucionar essa questão. É óbvio que se o síndico tiver uma veia de mediador, isso vai ajudar bastante. No primeiro caso também, apesar de não ser obrigação do condomínio, do síndico, resolver um problema entre unidades, é importante que o síndico também atue. Por quê? Porque senão vai acabar se alastrando esse problema e vai ficar pior. Então é sempre bom que o síndico coloque ali, tente colocar uma pá de cal nesse respeito. E aproveitando, Marco, falando de síndico, só para a gente encerrar aquela primeira pergunta, é muito importante entender que o mandato do síndico, aquele síndico que se venceu em março, abril, e foi prorrogado até dia 30/10. Nós não temos notícia ainda de que essa lei da pandemia ela será estendida nesse caso, pelo menos a gente ainda não tem. Então, é preciso se fazer uma assembleia antes do dia 30 para poder validar validar ou trocar de síndico, enfim, seja o que for, mas precisa ser feita essa assembleia sob pena do mandato do síndico ficar ilegal no comando do condomínio, na administração do condomínio. Wendel, agora eu gostaria que, por favor, falando um pouquinho do uso capião urbano. Isso é um tema assim, muito recorrente, chega sempre aqui no nosso site, no advjus.net, questões relacionadas ao uso capião urbano, e a gente remete sempre para o Wendel Salomão. Por favor, Wendel. Bom, vamos falar um pouquinho dessa questão do ABITS, da CND e do INSS, que são dois documentos importantes que atrelam a propriedade. Bom, isso numa propriedade sem ser condomínio, ela vai tranquilamente, porque o proprietário ele tem a possibilidade de fazer essa regularização ou não, e não há uma obrigatoriedade, uma atemporalidade para ele fazer, tem que fazer agora, tem que fazer daqui a um mês, tem que fazer 3 meses, não há. Então é mais tranquilo isso. Muitas vezes as pessoas perduram por anos nessa condição e não regularizam.
e também não há nenhuma punição por essa regularização. Agora, trazendo esse problema para o condomínio, é muito grave. Por quê? A lei proíbe a transferência e a comercialização de frações ideais. E se eu não estou com essa questão do ABITS, da CND do INSS, a individualização das unidades, automaticamente, para eu transferir unidades, eu dependo da transferência via fração ideal. Então, uma incongruência da proibição de transferência de fração ideal com a regularização do condomínio. Atualmente, aqui em Ribeirão, nós temos bastante empreendimentos nessa condição ainda, muito embora, como a própria legislação bloqueou a transferência de frações ideais, ela autoriza em especificar certas, vamos dizer, mínimas situações, então está forçando os condomínios a regularizarem. Ok, muito obrigado aos 3 colegas, reitero o agradecimento, certo? Chegou aquele momento em que eu sempre digo, momento divino, gosto muito. Na sequência, o encerramento do ADVJus TV. Vinho era Chardonnay, vinho branco seco. Seu olfato, aromas de maçã e pera frescos, complementados pela nota tropical do abacaxi. O seu paladar é fresco, com nuances de milão e damascos, que contribuem para uma complexidade do exemplar. Uva você já sabe, é Chardonnay. Ele é produzido na Serra do Sudeste, no Rio Grande do Sul. Sua harmonização é perfeita com queijos cremosos, carnes brancas, molhos leves e frutos do mar. Uma delícia! Aproveitem! Tchim, tchim! Ok, finalzinho de mais um ADVJus TV. Muito obrigado da companhia, ok? Peço que você, por favor, inscreva-se em nosso canal do YouTube, que é youtube.com/advjusnet. ADVJus, tô ligado, ADV especial. Venha fazer parte você também. Volto breve com um programa inédito. Um forte abraço. Até o próximo. Programa ADVJus. Oferecimento Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 32347544.